Então que ela seja a Luna, disse Lady Verena, e sorriu ao dizê-lo. As palavras flutuaram pelo grande salão de Duscourt, como a geada que se espalha por uma janela. Silenciosa, uniforme, impossível de parar. Pelo tempo de uma respiração suspensa. Ninguém se moveu. Então, lentamente, todos os rostos naquela enorme sala de pedra se viraram para o mesmo lugar. Para a figura esguia, meio escondida na sombra da porta do arquivo. E Aloan entendeu, com um aperto no estômago, que o lugar para onde todos olhavam era ela. Havia mais de 100 lobos reunidos sob as vigas negras do salão. Lordes em seus trajes cinzentos de inverno. Guerreiros com a geada ainda derretendo em seus ombros. O alto conselho, em uma fileira severa abaixo do estrado. E acima de todos, no assento esculpido dos reis Vorn, sentava-se o próprio anel. O rei Alfa de Duscult. O homem cujo nome assustou 3 matilhas da fronteira a aceitarem a paz. Sem que uma única lâmina fosse desembainhada. Ele também estava olhando para ela. Essa era a parte que sua mente não conseguia processar. O lobo mais perigoso do norte olhava diretamente para ela. E seus olhos escuros não estavam zangados, nem divertidos. Estavam simplesmente perdidos. Como um homem que parece perdido ao acordar em um quarto que não reconhece. Alon não ousava respirar. Não era assim que a manhã deveria ter sido. Para entender como uma guardiã de nomes acabou no centro do grande salão. Com uma coroa sendo atirada nela como um insulto. É preciso voltar um pouco no tempo. Para a hora cinzenta e monótona após o amanhecer. Quando tudo não passava de uma simples tarefa. Ela tinha subido do arquivo com o livro dos mortos debaixo do braço. Era só isso. Um garoto da linhagem Hallow havia morrido durante a noite, de uma febre que nenhum chá conseguia curar. E era sua tarefa, como sempre fora, levar o nome dele ao conselho, para que pudesse ser dito uma vez no salão, e depois escrito para sempre no livro. Era isso que uma guardiã de nomes fazia. Ela guardava os nomes dos mortos de Duscult. Ela se lembrava daqueles que a matilha esquecia. Era a tarefa útil mais humilde que se podia confiar a uma garota sem matilha. E Aloan fora grata por isso todos os dias, porque significava que ela tinha permissão para ficar. Ela pretendia entrar discretamente pelos fundos, deixar o livro na mesa do escrivão e sair sem que ninguém a reconhecesse. Em vez disso, ela entrou no meio de uma discussão. O conselho estava discutindo sobre a Luna. Eles vinham discutindo sobre isso há semanas. Todos sabiam, embora ninguém dissesse abertamente, que o rei não tinha uma companheira. Um rei sem companheira não tinha Luna. E um rei sem Luna não tinha nada que o ancorasse. E Anelvorn, sussurravam nas cozinhas, nos quartéis e nos cantos frios do arquivo, era um homem que precisava desesperadamente de uma âncora. Então, as grandes casas apresentaram suas filhas. E a mais brilhante delas, a mais bela e de mais alta linhagem, era Lady Verena, da linhagem Asheville, que agora estava ao pé do estrado, em um vestido da cor de águas profundas. E esperava para ser escolhida. Ela estava prestes a ser escolhida. Esse era o ponto. Aloan entrou no momento exato em que o rei se levantou para nomeá-la. E o rei esqueceu a palavra. Aloan viu acontecer. Ela o viu se levantar, viu sua boca se abrir, viu a pequena e terrível pausa onde um nome deveria estar. Ele olhou para Verina, para a mulher que estava prestes a elevar acima de todos os outros lobos do norte. E Aloan viu o conhecimento esvair-se de seu rosto como água na areia. Ele não sabia quem ela era. Por um momento interminável, o rei Alfa de Duscult ficou diante de toda a sua corte, e não conseguiu se lembrar do nome da mulher ajoelhada a seus pés. Ninguém mais pareceu ver o que realmente era. Eles pensaram que era desprezo. Pensaram que o rei estava fazendo uma pausa para feri-la. Um murmúrio nervoso percorreu o salão, e o sorriso de Verina tornou-se frágil nas bordas. E Aloan, que passou a vida inteira guardando nomes para pessoas que não conseguiam guardar os seus, fez a única coisa que lhe era mais natural que respirar. Ela disse o nome em voz baixa. Da sombra da porta, querendo apenas acabar com o sofrimento dele, ela forneceu o nome que ele havia perdido. Verena, ela disse, Lady Verena de Ashfell. Ela não pretendia ser ouvida. Numa sala daquele tamanho, um sussurro deveria ter morrido na pedra. Mas o salão ficou tão silencioso, esperando o rei falar, que sua voz baixa chegou até o estrado. E sem cabeça se viraram. Os olhos do rei a encontraram. E o alívio que cruzou seu rosto foi tão puro e grato, que Aloan desejou na mesma hora ter mordido a própria língua. Foi então que Verina se levantou. Foi quando Verina,
que entendeu em um instante que toda a corte tinha acabado de ver uma garota anônima do arquivo salvar o rei de um momento de fraqueza vergonhosa. Decidiu que, se fosse para ser humilhada, não seria humilhada sozinha. Que útil, disse Verina, e sua voz era calorosa, adorável e cheia de facas. A pequena guardiã de nomes mortos conhece os vivos também. Talvez tenhamos procurado no lugar errado, meus senhores. Talvez a âncora que nosso rei precisa não seja uma dama das grandes casas. Ela virou sua linda cabeça, olhou para Aloan e sorriu. Como um gato sorri para algo pequeno. Então que ela seja a Luna, disse ela. Deixem a guardiã de nomes passar pela aprovação. Vamos ver quão bem ela guarda o nome dele no salão submerso. E ali estava, exposto diante de toda a corte, como uma lâmina sobre veludo. Todos naquela sala sabiam o que significava. Ser nomeada Luna de Duscult agora, com o rei falhando, não era uma coroa, era uma sentença. A verdadeira tarefa de uma Luna era descer ao salão submerso, onde a mente do rei se afogava todas as noites, para encontrá-lo naquela água escura e segurá-lo firme até o amanhecer. 3 damas já haviam tentado em segredo durante o longo inverno. 3 damas desceram àquele lugar. Nenhuma delas voltou. Verina esperava que ela chorasse. Aloan podia ver isso. Verina esperava que a garota anônima caísse de joelhos e implorasse para ser arrastada aos prantos do salão, para dar à corte um pequeno e cruel entretenimento numa manhã fria. Aloan pensou nas 3 damas que não voltaram. Pensou no garoto da linhagem Hallow, cujo nome estava no livro sob seu braço. Morto por uma febre que ninguém conseguiu curar. Mais um nome para uma garota que ninguém jamais escreveria. Ela pensou no jeito que o rei a olhou, perdido. Exatamente como ela se sentia perdida todos os dias de sua vida esquecida. Então Aloan fez o que ninguém no grande salão de Duscult esperava. Muito menos o rei. Ela saiu da sombra. Caminhou para a luz, onde todos puderam vê-la claramente pela primeira vez. A garota sem matilha, a guardiã dos mortos. E ela ergueu o queixo, sorriu de volta para Lady Verina. E disse com uma voz que não tremeu nem um pouco. Não. A palavra caiu como uma xícara quebrada. Eu não serei sua aluna, disse Aloan no silêncio retumbante. Eu não quero a coroa, nem o vestido, nem o assento ao lado do trono. Pode ficar com tudo. Ela então se virou de Verina e olhou para o próprio rei Alfa. E algo em seu peito, que esteve dobrado e pequeno por toda a sua vida, começou a se abrir silenciosamente. Mas eu irei ao salão submerso, ela disse. Eu descerei atrás dele. Não como sua aluna, mas como sua guardiã de nomes. Porque guardar os nomes daqueles que preferiríamos esquecer é a única coisa em que sempre fui boa. E não vou deixar um rei se afogar só porque a dama certa não quis ir. Pela segunda vez naquela manhã, o rei Alfa de Duscult olhou para ela e não conseguiu encontrar uma única palavra. Eles a levaram para uma sala fria ao lado do grande salão e a deixaram lá para esperar. E Aloan sentou-se muito quieta em um banco de madeira. E ouviu seu próprio coração tentando sair de seu peito. Ela não conseguia acreditar que tinha feito aquilo. Em 18 anos, ela nunca tinha feito uma sala inteira olhar para ela de propósito. Ela havia feito uma arte do oposto. Uma criança sem matilha, deixada nos degraus de gelo de Duscult, no auge do inverno. Aprende muito cedo que a coisa mais segura a se ser é nada. Uma sombra que busca e carrega. Um par de mãos que guarda os nomes e não pede nada em troca. Ela tinha sido tão boa em ser nada que quase acreditava que realmente era. E então ela se postou na luz e disse não para todo o norte. E agora todo o norte conhecia seu rosto e não havia como se encolher novamente. A porta se abriu. Aloan se levantou de um salto. Não era o rei. Era uma mulher idosa com o verde profundo da Casa do Saber. Pequena, curvada e com cabelos brancos presos de uma forma que saíra de moda há 2 reinados. Arsa, a mestra do saber. Aloan a conhecia de vista, como conhecia todos de vista, e ninguém a conhecia. Mas elas nunca haviam conversado. Arsa guardava o saber vivo da matilha, as canções antigas e a magia antiga. Aloan apenas guardava os mortos. Então, disse Ursa, fechando a porta atrás de si. Ela olhou Aloan de cima a baixo, lentamente. E não havia maldade nisso, apenas uma avaliação. Você é aquela que foi e se voluntariou para morrer na frente de toda a corte. Sente-se criança, antes que caia. Seus joelhos estão prestes a traí-la. Aloan sentou-se. Seus joelhos, ao que parecia, estavam prestes a traí-la. Você sabe o que ofereceu, disse Ursa. Não era uma pergunta,
Mas Aloan respondeu mesmo assim. Ir ao salão submerso, ela disse, para guardar o nome dele. Ir ao salão submerso. Ursa concordou. Ela se sentou na outra ponta do banco com o cuidado dos muito velhos. Você sabe o que é o salão submerso? Não, claro que não sabe. Ninguém sabe. De verdade. E as três que chegaram mais perto de saber não estão aqui para contar. Ela cruzou as mãos manchadas no colo. Todas as noites, quando o rei fecha os olhos, algo se estende e arrasta sua mente para baixo de águas escuras. E todas as noites a água tira algo dele antes de deixá-lo ir. Um rosto, um nome, um dia de sua vida. No começo, tirava coisas pequenas e ele conseguia esconder. Ele é muito bom em esconder coisas. Nosso rei. Mas tem sido tirado dele desde o último longo inverno. E agora está perto do osso. Aloan pensou no momento no salão. O rei de pé, a boca aberta, o nome desaparecido. Esta manhã, ela disse, ele não conseguiu se lembrar de Lady Verina. Esta manhã, ele não conseguiu se lembrar de Lady Verina. A boca de Ursa se contraiu. Na próxima lua cheia, criança, que é daqui a 9 noites, ele não se lembrará de Duscult. Ele não se lembrará de seu próprio nome. E um lobo que não se lembra que é um homem, não permanece homem por muito tempo. Ele se transforma. E um rei alfa que se transforma não é uma tristeza. É um massacre. Ela deixou isso pairar no ar frio por um momento. Foi nisso que você se ofereceu para entrar. Agora, você entende por que as grandes damas escolheram sentar a seus pés e esperar, em vez de descer atrás dele? Sim, Aloan disse baixinho. E você pretende fazer isso mesmo assim? Sim. Ursa a estudou por um longo momento com aqueles olhos velhos e penetrantes. E Aloan teve a sensação desconfortável de estar sendo lida como um de seus próprios livros, do início ao fim. Por quê? Disse a mestra do saber. Por fim. E não me diga que é por dever. Eu já enterrei o dever. O dever não se levanta em um salão cheio e diz não para Verena Asheville. Aloan abriu a boca para dar a resposta segura, a resposta pequena, a resposta que a deixaria voltar a ser nada. E então descobriu que não a tinha mais dentro de si. Porque eu sei como é, ela disse, ter todo mundo esquecendo que você existe. Fui esquecida a minha vida inteira. É a coisa mais solitária do mundo. E ele está a 9 noites disso, e ninguém mais irá. Ela engoliu em seco. Se posso guardar os nomes de pessoas que já se foram, talvez eu possa guardar o nome de alguém que ainda está aqui. Por um longo momento, Ursa não disse nada. Então ela estendeu a mão e, muito gentilmente, pousou uma mão seca sobre a de Aloan. O rei está vindo te ver, ela disse. Ele não sabe que eu te contei nada disso. Ele tentará te convencer a desistir. Ele é uma criatura orgulhosa, teimosa e que se odeia. E preferiria se afogar em silêncio a ver mais uma pessoa descer à escuridão por sua causa. Ela se levantou com um esforço. Não o deixe. Não importa o que ele diga. Você me ouve? A porta se abriu uma segunda vez antes que Aloan pudesse responder. E desta vez era o rei. Ele preencheu a porta como o inverno preenche um vale. De perto, sem a altura do estrado entre eles, Ansel Vorne era ainda maior do que parecia. Largo nos ombros, de cabelos escuros, com uma quietude que era de alguma forma mais assustadora do que o movimento teria sido. E por baixo disso, agora que ela estava olhando, agora que sabia o que procurar, ela podia ver o preço de tudo aquilo. As olheiras cinzentas sob seus olhos, a maneira como ele se portava, como um homem carregando algo pesado demais para pousar. Ursa inclinou a cabeça para ele e saiu. E então eram apenas os dois na pequena sala fria. O rei Alfa e a garota que guardava os nomes dos mortos. Por um momento ele não falou. Ele a olhou da mesma forma que a olhou no salão, procurando como se estivesse tentando localizá-la e não conseguisse. E Aloan sentiu seu velho instinto surgir, o desejo de se fazer menor, de se desculpar por ocupar o ar. Ela não o fez. Ela ficou de pé, esperou e deixou que ele a visse. Você vai retirar a oferta, disse o rei por fim. Sua voz era baixa e rouca, mais quieta do que um homem daquele tamanho deveria ter. Eu vim para te liberar dela. Você falou precipitadamente na frente da corte e não vou te prender a isso. Ninguém pensará mal de você. Ele fez uma pausa. Eu não vou deixar mais ninguém descer aquele lugar por minha causa. Você me entende? Está acabado. E Aloan, que passou 18 anos concordando com todos sobre tudo para que a deixassem ficar, olhou o lobo mais perigoso do norte nos olhos e disse: Não, Vossa Graça.
Não acabou. O maxilar do rei se contraiu. Você não sabe o que está recusando, ele disse. Você é uma garota que guarda livros. Aquele lugar não é um livro. É frio além de qualquer coisa que você já sentiu. E é paciente, e veste os rostos das pessoas que você falhou em ajudar. 3 damas de bom sangue e forte vontade desceram lá, e o lugar ficou com cada uma delas. O que te faz acreditar que uma enjeitada sem nome se sairá melhor do que elas? Nada, Alon disse honestamente. Eu não acredito que me sairei melhor. Apenas acredito que irei. O que é mais do que elas podem dizer agora? E mais, vossa graça, do que você deixou alguém fazer por você em um ano. Ela viu as palavras o atingirem. Viu-o recuar. Ursa diz que você prefere se afogar em silêncio a ver mais uma pessoa tentar te alcançar. Eu acho que ela está certa. Acho que essa é a verdadeira maldição. E a bruxa apenas afiou uma faca que você já segurava. Por um momento, ela pensou que tinha ido longe demais. O ar na pequena sala pareceu ficar rarefeito. O rei olhou para ela com algo que não era bem raiva, nem bem tristeza. E quando ele falou novamente, sua voz havia baixado muito. Quem te disse para falar com um rei dessa maneira? Ele disse. Ninguém, Aloan respondeu. Ninguém me diz nada. Esse é o ponto principal sobre mim. E o rei de Duskult, para sua própria surpresa evidente, quase sorriu. Eles não a enviaram para o salão submerso naquela noite, nem na seguinte. Ursa proibiu, e para a surpresa de Aloan, o rei se permitiu ser proibido. Descer às cegas, disse a mestra do saber, foi como as 3 primeiras damas morreram. Aloan não colocaria um pé naquela água escura até conhecer a forma do homem que ela iria buscar. Você não conseguiria encontrar alguém no escuro, disse Ursa, se não soubesse primeiro o nome dele. Então eles deram a Aloan a tarefa mais estranha de sua vida estranha. Todas as noites, quando o grande salão se esvaziava e o palácio se acomodava em seu silêncio frio, um guarda a levava por corredores que ela nunca teve permissão para percorrer, até o escritório particular do rei. E lá ela se sentava com Anselvor e o escrevia. Era só isso. Ela trouxe um livro novo, desta vez de Velino Bom, e não o livro dos mortos, e pediu a ele que lhe contasse as coisas que a desconstrução ainda não havia levado. E ela as escreveu todas, para que, quando a água finalmente se fechasse sobre sua mente, houvesse um registro seguro fora dele, de quem o rei de Duskult havia sido. A voz de sua mãe, o nome do primeiro cavalo que montou, o sabor dos bolos de mel que a velha cozinheira fazia para seu aniversário quando ele era pequeno. Todas as noites ela corria contra a maldição por mais um punhado dele. E todas as manhãs ela levava o livro de volta para o arquivo e o trancava. Mais uma vida guardada a salvo do esquecimento. Ele odiou no início. Respondia com monossílabos ou não respondia de todo. E a observava escrever com a fúria sombria de um homem orgulhoso sendo cuidado como um inválido. Aloan não se importou. Estava acostumada a ser ressentida pelas pessoas que servia. Ela simplesmente manteve a cabeça baixa e a pena em movimento. E fazia suas perguntas pequenas e silenciosas no silêncio. E lentamente, noite após noite, o silêncio começou a ceder. Por que você escreve, afinal? Ele perguntou na 4ª noite, observando a mão dela se mover pela página. O cavalo, os bolos de mel. De que servem os bolos de mel de um rei para Duskult? De nada, disse Aloan, sem levantar o olhar. É exatamente por isso que os escrevo. Qualquer um se lembrará das batalhas que você venceu. O conselho guarda essas. Eu guardo os bolos de mel porque sou a única que o fará. E porque quando você se for, os bolos de mel serão como todos saberão que você já foi um menino. E não apenas uma espada. Ela molhou a pena na tinta. As coisas grandes pertencem a Matilha. As coisas pequenas pertencem a você. Eu estou mantendo as coisas pequenas seguras. Quando ela finalmente ergueu o olhar, o rei a encarava com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Na 5ª noite, ele devolveu uma pergunta a ela pela primeira vez. E você? Ele disse enquanto ela arrumava suas penas para sair. Quem guarda suas coisas pequenas, guardiã de nomes? Quem escreve sobre seus bolos de mel? As mãos de Aloan pararam sobre o velino. Era uma pergunta tão simples, e ninguém nunca tinha pensado em fazê-la. E para seu horror, ela sentiu seus olhos começarem a arder. Ninguém, ela disse quando pôde confiar em sua voz. Não há ninguém para guardá-las. Fui deixada nos degraus de gelo de Duskult, no auge do inverno, quando era pequena o suficiente para ser carregada.
sem nome, sem matilha, sem linhagem. O velho guardião que ocupava este posto antes do tempo de Ursa me acolheu porque uma enjeitada era útil para buscar coisas. E ele me nomeou em homenagem à árvore sabugueiro perto da porta do arquivo. E essa é toda a minha história. Eu guardo os mortos da matilha porque eles são o mais próximo de uma família, que uma garota sem família própria provavelmente terá. Ela se forçou a dar de ombros, a soar leve. Então, como vê, sou muito adequada para este trabalho. Tive muita prática em amar pessoas que nunca se lembrarão que eu estive lá. O rei não riu e não lhe ofereceu pena, o que ela não teria suportado. Ele ficou quieto por um longo momento. Então ele estendeu a mão sobre a pequena mesa e pegou a pena gentilmente de seus dedos. E ele puxou o livro dela para si. E com uma caligrafia lenta e cuidadosa, a mão de um guerreiro desacostumada a letras pequenas. Ele escreveu uma única linha no final da página. Ela a virou para ler apenas depois que ele se foi. Dizia, com a própria caligrafia do rei, a Luanda do Skuld, que não é tão facilmente esquecida quanto acredita. O deslize aconteceu na sexta noite, e aconteceu sem nenhum aviso. Ele estava contando a ela sobre seu irmão, um irmão mais novo, morto na mesma guerra de fronteira que rendeu a Anel sua coroa. E sua voz ficou rouca e baixa, e Aloan estendeu a mão sobre a pequena mesa sem pensar, para pousar sua mão sobre a dele, que estava cerrada sobre a madeira. Ela só queria confortá-lo. No momento em que sua pele tocou a dele, a sala desapareceu. Não havia chão. Não havia fogo, nem escritório, nem livro. Havia apenas água, escura e parada, estendendo-se em todas as direções. Sob um céu da cor de cinzas e frio, um frio terrível que penetrava nos ossos. E o silêncio de um lugar onde o som ia para morrer. Aloan estava na superfície da água escura como se fosse vidro, e ela girou em um círculo lento, e seu coração subiu à garganta. Onde? Ela começou, e a palavra desapareceu na névoa sem eco. Então ela ouviu. O rei estava um pouco distante, do outro lado do espelho negro da água, e ele olhava para baixo, para dentro dela. E seu rosto neste lugar não era o rosto de um rei. Estava nu, era o rosto de um homem observando tudo. Ele afundava lentamente fora de alcance. E sob a superfície, pálidos e à deriva, Aloan nos viu. Nomes, rostos, um menino em um cavalo, uma mulher cantando. Anos inteiros de uma vida, afundando na escuridão um após o outro. E o rei não fazia nenhum movimento para salvar um único deles. Quanto mais fundo caíam, mais fracos se tornavam. Até que os mais antigos eram apenas manchas pálidas muito abaixo, quase desaparecidos. E a água os queria. Aloan podia sentir isso claramente, uma fome lenta e paciente no frio. Diferente de tudo que já sentira em um ser vivo. Não estava tentando matá-lo. Era pior que isso. Estava tentando apagá-lo, desfazê-lo, fio por fio. Até que nunca tivesse existido um Anselvorn no mundo. Vossa Graça, disse Aloan, e desta vez sua voz se propagou. Ele se virou. Ele olhou para ela e por um momento a perdição em seus olhos era total. A mesma busca vazia que ela vira no grande salão. Um homem que não a conhecia, que não conhecia a si mesmo. E então o rei de Duscult, afogando-se, esquecendo seu próprio nome, esquecendo seu irmão, esquecendo o céu. Olhou para a garota sem matilha que guardava os nomes dos mortos. E ele disse, claro como um sino através da água escura. Aloan, ele nunca havia dito o nome dela antes. Em 6 noites, ele nunca havia perguntado. Ela nem sabia que ele conhecia o nome dela. Ela acordou com um grito de volta no escritório aquecido, suas mãos ainda pressionadas sobre as dele. O fogo queimando baixo e o rei a encarando com olhos arregalados e assustados. Você estava lá, ele sussurrou. Na água. Você estava lá. Como você estava lá. Sua mão se virou sob a dela e a agarrou com força, quase dolorosamente. Como se ela pudesse afundar pelo chão se ele a soltasse. Ninguém nunca esteve lá. E Aloan, com o coração batendo contra as costelas, a mente ainda cheia de água escura e nome se afogando. Só conseguiu balançar a cabeça e sussurrar. Eu não sei, mas eu ouvi você. Vossa Graça, lá na escuridão. Ela engoliu em seco. Você se lembrou do meu nome. Depois da sexta noite, tudo mudou e nada mais pôde ser simples. O rei não a mandava mais embora. Ele a esperava. Aloan chegava ao escritório e encontrava o fogo já alto, e uma segunda cadeira puxada para perto da dele. E uma vez,
Apenas uma vez, um pequeno prato de bolos de mel posto sobre a mesa entre eles, sobre o qual nenhum dos dois disse uma única palavra. Embora ela tenha visto as pontas das orelhas dele ficarem levemente vermelhas quando ela notou. Ele não admitia que esperava pelas noites. Ele simplesmente ficava por perto, fingindo que não. O que, vindo de um homem como Anel Von, era quase o mesmo que uma confissão. Ursa estava fora de si, da maneira contida dos muito velhos. Aloan tinha feito o que ninguém na longa história da maldição havia feito. Ela havia cruzado para o salão submerso e voltado. E mais do que isso, o rei a reconhecera lá. Havia se agarrado ao nome dela no único lugar onde não conseguia se agarrar a mais nada. Você é a âncora, disse a mestra do saber, segurando o pulso de Aloan com uma força surpreendente. Você entende, as outras desceram para segurá-lo, e a água as levou porque ele não as conhecia. Ele não tinha nada delas para se agarrar. Mas ele tem 6 noites de você agora. Ele tem sua voz, suas perguntas e seus bolos de mel tolos. Você lhe deu uma corda, criança, e ele a agarrou. Agora temos que torná-la forte o suficiente para puxá-lo para fora. Foi em um desses dias, atravessando a fria galeria superior a caminho do escritório, que Alona encontrou Lady Verina pela primeira vez desde o grande salão. A dama a estava esperando. Isso era claro. Ela estava em um feixe de luz pálida da manhã, com 2 de suas mulheres atrás dela. Adorável e composta, e ela sorriu seu sorriso caloroso de faca. E Aloan sentiu o velho desejo de se encolher e o combateu. A pequena guardiã, disse Verina, como o palácio fala de você, entrando e saindo dos aposentos do rei a toda hora, sussurrando com ele no escuro. Estão dizendo que você o enfeitiçou. Estão dizendo que uma enjeitada fez o que 3 damas das grandes casas não conseguiram. Ela inclinou sua linda cabeça. Eu não acho que você o enfeitiçou. Acho que você é a última esperança de um homem que se afoga. E quando você falhar, como certamente falhará, o norte precisará de alguém de bom sangue para mantê-lo unido. Vim apenas para te dizer que não te guardo rancor algum. Você é uma coisinha pequena, corajosa e tola. E prometo falar bem de você quando você se for. Isso é generoso, disse Aloan. A maioria das pessoas nem se dá ao trabalho de falar de mim. Você me perdoará se eu não pretender te dar a chance. O sorriso de Verina não vacilou, mas algo por trás dele ficou frio e imóvel. E Aloan entendeu que acabara de fazer uma inimiga que nunca precisaria levantar a voz, que era o tipo mais perigoso de inimigo que existia. Assim, as noites se tornaram mais longas e mais próximas. Agora, quando Aloan pousava a mão sobre a dele, e o escritório se desvanecia na água escura. Ela não ia sozinha e perdida. Ela ia procurando. Aprendeu a andar na superfície daquele espelho terrível sem cair. Aprendeu a chamar o nome dele na névoa e ouvi-lo responder. E a cada vez ela puxava um pouco mais dele de volta antes que o amanhecer o separasse. E a cada manhã ele estava uma fração mais ele mesmo. E pela primeira vez, desde o último longo inverno, as olheiras sob seus olhos não eram tão profundas. Uma vez ela pegou uma memória enquanto caía. Era uma coisa pequena, um barco verde em um lago de verão, e o grito de riso brilhante de um menino. E já havia escapado de seus dedos e começado a afundar. Quando Aloan mergulhou por ela sem pensar e fechou ambas as mãos ao redor dela. E a arrastou de volta à superfície e a pressionou contra o peito dele. O rei ficou muito quieto. No mundo desperto, no escritório aquecido, ele havia levantado a própria mão até o peito, como se algo há muito enterrado tivesse subitamente voltado à vida ali. E ele havia falado em voz alta o nome de um lago que não conseguia nomear há 1 ano. E seus olhos estavam úmidos, mas a desconstrução não entregou seu rei gentilmente. Aconteceu na 8ª noite, 2 noites antes da lua cheia. Haldin veio buscá-la pessoalmente, o beta do rei, um homem largo e firme com a calma de um soldado. E Aloan soube pelo rosto dele, antes que ele falasse, que algo havia dado errado. Ele teve uma recaída, disse Haldin em voz baixa enquanto subiam as escadas. Esta tarde, no conselho, ele olhou para Lord Farren, que o serve há 20 anos, e não o reconheceu na frente de todos. O maxilar do beta estava tenso. Lady Verina estava lá. Ela viu. Ela tem dito às grandes casas a noite toda que o rei já está perdido, e que somos tolos em apostar toda a matilha em uma garota anônima do arquivo e seus truques.
e que a coroa deveria passar para um regente em quem se possa confiar. Alguém de bom sangue. Alguém como ela. O estômago de Alon gelou. Ela estivera tão imersa na água escura, nos bolos de mel e no som baixo e rouco da voz do rei, que quase se esquecera que havia uma corte lá fora, e que nela Lady Verina era paciente, adorável e perigosa. E não havia sorrido seu sorriso de gato no grande salão por nada. Ela encontrou o rei de pé na janela escura de seu escritório, e ele não se virou quando ela entrou. Você deveria ir, ele disse, sua voz era plana e terrível. Verina está certa. Eu esqueci Farren hoje. 20 anos. E eu olhei para o rosto dele, e era o rosto de um estranho. Amanhã será Haldon, na noite seguinte será você. E então eu descerei naquela água e não voltarei como um homem. E não quero você nesta sala quando isso acontecer. Ele se virou então, e o ódio por si mesmo em seu rosto era tão cru, que Aloan teve que se manter imóvel para não ir até ele. Saia de Duscult esta noite, ele disse. Enquanto ainda há um rei para dar a ordem. Eu estou te ordenando. Vá. Por um momento, o velho hábito surgiu nela, enorme e familiar. Obedeça. Faça-se pequena. Saia pela porta e deixe que esqueçam que você esteve aqui. Seria tão fácil. Era o que ela fizera a vida inteira. Em vez disso, Aloan pousou seu livro, atravessou a sala e parou diretamente na frente do lobo mais perigoso do norte. Perto o suficiente para sentir o calor que emanava dele. Perto o suficiente para ver sua respiração prender. Não, ela disse pela terceira vez desde que tudo começou. E ela estava começando a amar o sabor da palavra. Você continua me dando essa ordem. Continua esperando que funcione. Ela ergueu a mão lentamente, como se alcança um animal assustado, e pousou a mão espalmada em seu peito, sobre a batida forte e frenética de seu coração. Passei minha vida inteira sendo a pessoa que todos mandavam sair da sala. Cansei. Não vou te deixar afogar sozinho, Vossa Graça, porque eu sei exatamente como é a escuridão quando não há ninguém nela que saiba seu nome. Ela o sentiu estremecer sob sua mão. Então me ordene o quanto quiser. Eu não vou a lugar nenhum. O rei olhou para ela e algo em seu rosto se quebrou e se refez. E por uma longa respiração suspensa, Aloan teve certeza absoluta de que ele ia fechar o espaço entre eles. Então, muito silenciosamente, o homem que podia assustar matilhas inteiras a aceitarem a paz, pousou a mão sobre a dela, onde estava contra seu coração. E ele começou, finalmente, a rir. Foi um riso rouco e sem uso, como se não o fizesse há um ano, o que talvez não fizesse mesmo. Você é, ele disse, balançando a cabeça, a criatura mais teimosa que já encontrei. E eu já negociei com os clãs do gelo. Ele não soltou a mão dela. 8 noites atrás, eu não sabia que você estava viva. 8 noites atrás, disse Aloan, e ela estava sorrindo agora também, impotente. Ninguém mais sabia. O riso dele se desvaneceu, mas o calor que deixou para trás, não. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. A mão dela ainda espalmada contra o peito dele, a mão dele ainda cobrindo a dela. O fogo crepitando suavemente na lareira. Teria sido a coisa mais fácil do mundo se inclinar para ele. Ela sentiu a atração em todo o seu corpo, a mesma gravidade terrível que sentira na água escura. A certeza profunda de que ali, finalmente, era o único lugar onde sempre deveria ter estado. E ela observou o mesmo conhecimento passar pelo rosto dele. E o observou decidir, com um esforço visível e doloroso, não alcançá-lo. Não esta noite, não com 2 noites e uma maldição ainda entre eles. Na luz baixa do fogo, seus olhos escuros percorreram o rosto dela, como se ele fosse o guardião de nomes agora, como se estivesse tentando memorizá-la contra a escuridão que se aproximava. Do lado de fora da janela, fina e fria, e a uma noite de ser cheia, a lua subia mais alto sobre Duscult. Faltavam 2 noites, e nenhum dos dois disse. A coisa que ambos estavam começando perigosamente a sentir. A 9ª noite chegou, e com ela a última noite antes da lua cheia. E nenhum deles falou do prazo final. Porque nomeá-lo em voz alta seria admitir o quão pouco tempo restava. O escritório havia mudado em 9 noites, embora Aloan não pudesse dizer exatamente quando. A segunda cadeira não estava mais a uma distância cuidadosa do rei. Os bolos de mel agora apareciam sem que nenhum deles fingisse surpresa. E Ansel Vorin, o lobo mais perigoso do norte,
Sentava-se do outro lado da pequena mesa, de uma garota do arquivo sem matilha, e contava a ela sobre sua infância, com uma facilidade que teria espantado toda a sua corte. E Aloan escrevia tudo. E nenhum dos dois queria que a noite acabasse. Havia outra mudança também, e esta a assustava mais do que a maldição. Desde que Aloan se lembrava, ela carregava um lobo que dormia. Enjeitados às vezes carregavam. Uma criança deixada sem matilha e sem linhagem, muitas vezes desenvolvia um lobo que nunca lhe aprendia a acordar. E Aloan fizera as pazes com o seu há muito tempo. Uma forma quieta enrolada em algum lugar profundo dentro dela, que nunca havia se mexido em 18 anos. Só que agora, na luz baixa e quente do escritório do rei, com sua voz rouca e próxima e seu joelho a um palmo do dela, a coisa adormecida dentro dela havia começado a se virar. Ela sentiu isso como se sente o primeiro degelo sob um rio congelado. Algo despertando, algo se estendendo em direção a ele sem sua permissão. Ela não lhe contou, não sabia como. Você está quieta esta noite, disse o rei. É inquietante. Diga algo impertinente para que eu saiba que o mundo ainda está girando. Sua caligrafia é terrível, disse Aloan. Eu já vi registros de morte escritos por homens moribundos que eram mais fáceis de ler do que a linha que você escreveu no meu livro. Ele riu baixo e caloroso e a coisa adormecida em seu peito rolou novamente. Aí está, ele disse, muito melhor. Venha, a lua está quase no céu. Vamos descer enquanto ainda me resta um eu para descer. Então ela pousou a mão sobre a dele, como aprendera a fazer, e o escritório aquecido se desvaneceu, e a água escura subiu para encontrá-los. Ela era boa nisso agora. Essa era a verdade estranha e terrível. Onde as primeiras damas se afogaram, Aloan aprendera a ficar na superfície daquele espelho negro sem fim, como se fosse o chão do arquivo, e aprendera a andar sobre ele sem cair, e aprendera a mergulhar no frio e pegar os pedaços dele que caíam, antes que a escuridão pudesse puxá-los para baixo. Naquela noite, eles salvaram uma dúzia de pequenas coisas juntos, uma canção que sua mãe costumava cantarolar, o peso de sua primeira lâmina, o nome de um cão há muito morto. Cada uma ela pressionou de volta em seu peito, e cada uma se acomodou em casa. E o rei ficava um pouco mais ereto na água a cada pedaço que ela lhe devolvia. E então, muito abaixo, mais fundo do que qualquer uma das memórias que afundavam, Aloan viu algo que nunca havia notado antes. Havia uma luz lá embaixo, fraca, azul e terrivelmente funda sob o negrume. E diferente de tudo naquele lugar de afogamento, não estava lá afundando. Estava sendo segurada. Algo a mantinha presa no fundo, pesada, acorrentada e pressionada na escuridão de propósito. E estava lutando. Como uma coisa viva luta. E a visão daquilo puxou Aloan com uma força que ela não conseguia explicar. Não era como as outras memórias. As outras caíam livremente, tristes, lentas e sem resistência, afundando na escuridão apenas porque ele parara de se preocupar em segurá-las. Esta lutava. Esta fora forçada para baixo, presa e obrigada a ficar. E cada parte dela se esforçava para cima contra o peso que a segurava. E algo em Aloan, a guardiã de nomes, a guardiã daqueles que ninguém mais guardaria, não suportou a visão de algo lutando tanto para ser lembrado. Enquanto uma mão o segurava deliberadamente submerso, ela foi em direção a ele antes de saber que havia decidido. Aloan, a voz do rei atrás dela, afiada com algo que não era comando. Aloan, não. Ela não parou, não conseguia. Ela mergulhou através da água escura e fria em direção à luz presa e lutadora. E à medida que se aproximava, começou a tomar forma. E a forma começou a tomar um rosto. O rosto de um jovem, de cabelos claros e risonho. Tão parecido com o rei e, no entanto, não o rei. Alguém amado e perdido. Alguém que a água fora feita para manter lá embaixo, onde ninguém jamais o veria novamente. Ela chegou perto o suficiente para ver seus olhos. Chegou perto o suficiente para ouvi-lo tentar falar. Uma palavra quebrada, despedaçada antes que pudesse alcançá-la através de toda aquela água escura. Então uma mão se fechou em seu pulso e a puxou para cima e para fora. Aloan acordou no escritório com um suspiro. Sua cadeira virada, o rei de pé sobre ela, com a mão ainda travada em seu pulso e o peito arfando como se tivesse corrido uma grande distância. Seus olhos estavam selvagens. Ela nunca o vira com medo antes. Não de verdade, não assim.
Você não vai lá embaixo, ele disse, e sua voz tremeu. Você me ouve. O que quer que você salve, o que quer que você pegue. Você não vai até o fundo. Esse é o único lugar onde você nunca vai. Há alguém lá embaixo, Alon sussurrou. Ela também estava tremendo. Você está mantendo alguém lá embaixo. Anel, há uma pessoa no fundo daquela água e você está afogando-a de propósito. Você a está segurando submersa. Por que você faria isso? Porque algumas coisas devem permanecer afogadas. Ele soltou o pulso dela como se queimasse e se virou. E quando falou novamente, sua voz estava plana e distante. O nome dele era Alder. Ele era meu irmão. Agora deixe isso, estou te pedindo. De tudo que deixei você tirar de mim. Deixe-me isso. Aloan levantou-se lentamente e endireitou a cadeira. Seu coração ainda batia forte. Mas sob o medo, havia algo mais agora. Algo que vinha crescendo nela por 9 noites. E que finalmente, à vista daquela luz azul lutadora, criara raízes. Ela atravessou a sala até ele. Parou perto, às suas costas. Perto o suficiente para que a coisa desperta em seu peito se esticasse em direção a ele. E ela não o tocou, mas também não foi embora. Quando você estiver pronto, ela disse baixinho, eu descerei lá com você, não para tirá-lo de você, mas para te ajudar a carregá-lo. É para isso que eu sirvo. Por um longo momento, o rei não se moveu. Então ele se virou e estava olhando para ela como um homem olha para a última janela quente em uma rua escura. E sua mão se ergueu e seu polegar roçou uma vez, gentilmente, em sua bochecha. E Aloan esqueceu como respirar. O espaço entre eles ficou muito pequeno. Ela sentiu a respiração dele. Sentiu o momento exato em que ele começou a se inclinar. E cada nervo desperto em seu corpo se inclinou para encontrá-lo. E então ele parou. Ele fechou os olhos e pressionou a testa na dela. E eles ficaram ali, respirando o mesmo ar, tão perto e não fechando o último pedaço da distância. E de alguma forma foi mais do que um beijo teria sido. Amanhã a lua estará cheia, ele disse contra a pele dela. Se eu for me perder amanhã, Aloan, então deixe-me te dizer esta noite, enquanto ainda sei seu nome. Você é a única coisa boa que a água não conseguiu levar. E passei esta noite inteira aterrorizado, não do esquecimento, mas de esquecer você. Ela lá adormeceu no escritório naquela noite, sem querer, exausta da água profunda. E quando Semi acordou na hora cinzenta, antes do amanhecer, não estava no chão. Ele a havia movido para o sofá comprido perto do fogo, e havia colocado seu próprio casaco sobre ela, e estava sentado no chão ao lado dela, com as costas contra as almofadas. Acordado, de vigia. Uma de suas mãos segurava frouxamente as duas dele, como se ele fosse quem precisasse de uma âncora agora. Ela não o deixou saber que estava acordada. Ficou quieta e aquecida sob o peso de seu casaco. E observou a luz do fogo se mover pela linha dura, cansada e gentil de seu rosto. E ela se permitiu ter aquilo, apenas por um momento. A coisa impossível que não deveria querer. No fundo da água escura, invisível, a luz azul presa continuava a lutar. Um irmão. O rei estava segurando seu próprio irmão na escuridão com as próprias mãos. E não dizia por quê. E a única palavra quebrada que o jovem tentara falar continuava ecoando no fundo da mente de Aloan. Despedaçada demais para identificar e impossível de esquecer. Pela manhã, o rei havia reconstruído os muros mais altos do que ela jamais vira. Aloan acordou totalmente para encontrar o sofá vazio e o casaco dobrado nas costas dele. E Anel de pé na janela distante, com a luz cinzenta do dia, da lua cheia atrás dele. E ela soube, antes que ele dissesse uma única palavra, que o homem que vigiara seu sono se fora, trancado em algum lugar onde ela não era mais permitida. Halden te levará de volta ao arquivo, disse o rei, sem se virar. Você ficará lá, não subirá a estes aposentos novamente. A provação terminou. Não haverá descida esta noite, e você não terá parte no que acontecer comigo. Aloan sentou-se lentamente. Você não está falando sério. Nunca falei tão sério. Agora ele se virou, e seu rosto era de um estranho, frio e fechado, e cuidadosamente vazio. E só porque ela passara 9 noites aprendendo a lê-lo, ela pôde ver o terror por baixo. Você foi ao fundo na noite passada, você viu. E eu entendi algo que deveria ter entendido no início. Não é o esquecimento que vai te matar naquela água, Aloan. É o que estou escondendo no fundo dela. Se você descer lá de novo, não voltará.
E eu não posso assistir isso acontecer. Não com você. Seu maxilar se contraiu. É melhor que eu te esqueça do que te afogue. Vá! Desta vez não houve como fazê-lo rir e desistir. Desta vez, quando Alon o alcançou, ele recuou deliberadamente. E a pequena e cruel distância doeu mais do que um grito teria doído. Então é isso, ela disse. Você prefere afundar sozinho esta noite, se perder e deixar todo o norte para um lobo que não sabe o próprio nome, do que deixar uma pessoa ver a coisa pela qual você não consegue se perdoar. Sim, o rei disse simplesmente, eu prefiro. E ele se virou de volta para a janela e não olhou mais para ela. E a mão de Haldane pousou gentil e imóvel em seu ombro. E não havia nada a fazer a não ser ir. Ela não foi em silêncio. Ela lutou durante todo o caminho escada abaixo, não com as mãos, mas com todo o resto. E quando Haldane a levou de volta à escuridão fria e familiar do arquivo, a coisa desperta em seu peito começou a uivar. Essa foi a primeira hora. Piorou a partir daí. O que quer que tenha começado a se formar entre eles ao longo de 9 noites de água escura. Não se importava nem um pouco que o rei tivesse ordenado que parasse. Arrancado dele, o lobo recém-desperto de Aloan ficou frenético. E então ficou selvagem. E então se voltou para dentro. Ela não conseguia ficar parada. Não conseguia respirar fundo. Um peso frio se instalou em seu peito. E pressionou e pressionou. E as bordas do mundo ficaram estranhas e cinzentas. E à tarde ela estava no chão do arquivo com as costas contra a prateleira dos mortos. E os braços em volta dos joelhos tremendo. Entendendo finalmente, e tarde demais, exatamente o que Ursa estava tentando lhe dizer. Isso não era saudade. Era um vínculo meio formado e depois rompido em dois, e estava matando-a aos poucos. E em algum lugar acima dela no palácio, certamente estava fazendo o mesmo com ele. Ela pensou, através da névoa cinzenta, que finalmente entendia o rei de uma forma que nunca entendera antes. Era com isso que ele vivia a cada hora de cada dia. Não uma ferida limpa, mas um desmoronamento lento. Um eu se desfazendo fio por fio. Ela passara 9 noites pescando seus pedaços da água escura. E nunca sentira o que era ser aquele que afundava. Agora ela sabia e entendia. Enrolada no chão frio do arquivo, com os nomes dos mortos de Duscult, em silêncio acima dela, que preferia se desfazer aqui embaixo, agarrada a ele, do que ficar inteira aqui em cima, tendo-o deixado ir. Mas o palácio tinha outros planos para o dia da lua cheia. Lady Verena esperara exatamente por isso, com o rei trancado em seus aposentos e visivelmente falhando, com a lua prestes a nascer cheia naquela mesma noite. Ela foi perante o alto conselho e fez sua jogada, finalmente, suave, razoável e impiedosa. O experimento com a guardiã de nomes falhou. Ela lhes disse, como qualquer um com bom senso sabia que falharia. O rei não podia mais ser confiado para conhecer seus próprios conselheiros. O norte não podia ser deixado à deriva, sem rei em tudo, menos no nome, esperando pelos truques de uma enjeitada. O que Duscult precisava agora era de uma mão firme e de bom sangue para manter a regência, até que a questão da coroa pudesse ser resolvida adequadamente. E ela, Verena de Ashfell, estava pronta para carregar esse fardo pelo bem de todos. E a garota do arquivo, ela acrescentou gentilmente, aquela pobre criatura iludida que enchera a cabeça do rei com falsa esperança. Deveria, para sua própria segurança, ser enviada silenciosamente para além das fronteiras, antes que a matilha se voltasse contra ela pelo que estava por vir. Ela falou tudo tão gentilmente, tão razoavelmente, que era difícil lembrar que estava pedindo para enterrarem um rei vivo. Ela escolhera bem seu terreno. Cada lobo naquela câmara vira o alfa vacilar com os próprios olhos. Cada um deles estava com medo. E o medo é a coisa mais fácil do mundo de se vestir com a linguagem do dever. O velho Lord Farren, ainda magoado por ter sido esquecido naquela mesma manhã, inclinou a cabeça e admitiu que talvez a dama falasse com sensatez, e que uma mão firme de sangue conhecido era uma coisa mais gentil do que uma ruína lenta. E ao redor da longa mesa, outros começaram, um por um, a concordar. Estava quase feito. Metade do conselho estava concordando. E então Haldane, que não dissera nada, falou. Perguntem ao rei, disse o Beta, quem é Lord Farren? A câmara ficou em silêncio. Vão em frente, disse Haldane. Perguntem a ele. Eu o trouxe aqui esta manhã a seu próprio pedido, minha senhora. E você olhou em seu rosto e viu.
Ele não conhecia Faren há 1 hora. Ele não me conhecia. A voz firme de soldado de Haldane não se elevou, e foi isso que a tornou terrível. E esta manhã, quando lhe devolvi o livro que a guardiã de nomes mantém, e eu disse o nome dela a ele. Ele olhou para mim e perguntou quem era a garota do arquivo de quem todos continuam falando. Ele deixou isso assentar. Não são apenas conselheiros, cães e bolos de mel que a água está levando. Agora começou com ela. Está levando a única pessoa que o estava sustentando. Então, antes de se nomear regente sobre um homem que não consegue se lembrar de seu próprio beta, minha senhora, você poderia se perguntar por que a maldição de repente tem tanta pressa em fazê-lo esquecer uma garota anônima. Lá embaixo, no arquivo, Aloan não ouviu nada disso. Ela apenas sentiu no vínculo falho, o momento exato em que o rei esqueceu seu nome. Atravessou-a como água fria fechando sobre sua cabeça. Num instante ela podia senti-lo, fraco, distante e se desfazendo. Mas ali, um calor na borda de si mesma. No instante seguinte o calor se apagou. Não se foi, mas não mais alcançava de volta. Ele esquecera que ela existia. E a coisa meio formada entre eles, sem nada agora para segurar sua outra ponta, começou a se desfazer. E Aloan sentiu-se começando a se desfazer com ela. Ela pressionou a mão espalmada em seu próprio peito, sobre o lugar onde o calor estivera. E encontrou apenas frio. E entendeu que ser esquecida por ele era uma coisa diferente e muito pior do que ser esquecida por todo o mundo jamais fora. Ela passara a vida inteira invisível e suportara. Não podia suportar isso. Ter sido conhecida, verdadeiramente e completamente conhecida, pela única pessoa que já importou. E então sentir esse conhecimento se dissolver enquanto ele ainda estava vivo, para fazê-lo. Foi o momento mais solitário de uma vida construída quase inteiramente de momentos solitários. Ela fez a única coisa que lhe restava. Ela rastejou. Levantou-se do chão do arquivo e foi para o corredor. E subiu o primeiro lance de escadas de 4, arrastando seu corpo falho, na única direção que seu lobo ainda a apontava. Para ele, sempre para ele. E na terceira curva da escada, sua força se esgotou completamente. E o cinza se fechou e ela caiu. Ela não atingiu a pedra. Mais tarde, ela saberia o que o corredor vira. Saberia que o rei Alfa de Duskult, que não poderia mais dizer seu nome se sua vida dependesse disso. Levantou-se subitamente de sua cadeira 3 andares acima, sem motivo que pudesse nomear. Passou por um Haldane surpreso, uma Verina triunfante e todo o conselho reunido. Seguiu algo que não entendia por seu próprio palácio. E chegou à curva da escada no momento preciso em que uma garota anônima do arquivo se projetou para o ar vazio. Ela saberia que ele a pegou antes que ela caísse, que ele se ajoelhou nos degraus frios com ela, aninhada em seu peito, e não deixou ninguém se aproximar dela, que quando um dos homens de Verina estendeu a mão para ajudar a levantá-la. O rei de Duskult arreganhou os lábios e fez um som tão baixo e tão puramente lobo, que o homem tropeçou para trás e não tentou novamente. Ele não sabia o nome dela. Sua mente a perdera completamente, mas seu corpo viera por ela, por todo o palácio, e seus braços sabiam exatamente como segurá-la. E o rosnado que manteve toda a corte à distância era o rosnado de um lobo guardando a única coisa que restava no mundo que era sua. Foi isso que a corte viu. O alfa mais perigoso do norte, de joelhos em uma escadaria, embalando uma enjeitada desmaiada como se fosse feita de vidro. Rosnando para quem se aproximasse, chorando sem parecer saber que chorava. Dizendo repetidamente as únicas palavras que a água lhe deixara. Eu não sei quem você é, ele disse em seu cabelo. Eu não sei quem você é, e não consigo te deixar ir. Ninguém se moveu para tirá-la dele uma segunda vez. Mesmo Verina, chegando ao topo da escada com sua vitória semidita ainda nos lábios. Parou onde estava e não disse nada. Porque há coisas que uma corte não pode desver. E a visão do rei mais frio da memória viva, levado aos joelhos por um vínculo que ele nem conseguia mais nomear. Era uma delas. O que quer que o conselho estivesse prestes a decidir, não decidiu agora. Haldane ajoelhou-se lentamente ao lado de seu rei, colocou a mão em seu ombro, e olhou para cima, para a mulher que seria regente, e disse apenas, quieto e certo, que a aprovação ainda não terminara. Acima do palácio, fria, paciente e finalmente cheia. A lua começou a nascer. Eles a levaram, por ordem de Haldane,
e sobre a objeção de Verina para a Casa do Saber. E foi Ursa quem a trouxe de volta. Aloan emergiu para o cheiro de ervas secas e pergaminho velho, e o rosto afiado da mestra do saber inclinado sobre o dela. Por um momento, ela não soube onde estava. Então se lembrou do calor falho na borda de si mesma, e do momento exato em que parara de alcançar de volta. E um som saiu dela que ela não reconheceu como seu. Ele me esqueceu, ela disse. Ursa, ele me esqueceu. Eu senti ir embora. Eu sei, criança. A mão seca de Ursa alisou o cabelo de sua testa. E você quase foi atrás dele na escuridão por isso, que é tudo o que agora tenho que te explicar. Então ouça, porque a lua está no céu, e temos muito pouco da noite. Ela se recostou. Você sabe que um vínculo tem se formado entre vocês. Você sabe disso há dias, por mais que ambos tenham se esforçado para não dizer. O que você não sabe é que não é mais apenas dele. Também criou raízes em você, naquele seu lobo que a água despertou. Você está ligada a ele agora, Eloan, pela metade e inacabada. E um meio vínculo é a coisa mais cruel que existe. Seus olhos velhos estavam firmes. Se ele descer esta noite e não voltar, o vínculo não apenas sofrerá, ele te levará com ele. Você não sobreviverá à desconstrução dele. Você entende o que estou te dizendo? Se o rei se perder esta noite, você morre também. Aloan ficou muito quieta. Então termine, ela disse. Você disse que está meio feito. Faça-o inteiro. Se estamos ligados, então me deixe segurar todo o peso dele, e não a metade. Essa é a única coisa que não posso fazer por você. A voz de Ursa se suavizou. Um vínculo não é um feitiço a ser lançado por uma velha em um quarto dos fundos. É uma escolha feita inteira pelos dois que a fazem. E não pode ser forçada e não pode ser dada. E aí reside seu problema. Criança, o verdadeiro, o mais antigo que qualquer maldição. Ela se inclinou. Toda a sua vida você se fez a coisa mais fácil do mundo de se deixar. Uma enjeitada aprende que uma pessoa que não ocupa espaço é uma pessoa que ninguém precisa mandar embora. Você amou a todos e não pediu para ser amada por ninguém. Porque se ninguém te segura, então ninguém pode te soltar. Eu observei você fazer isso por 18 anos. Ela segurou o rosto de Aloan com as duas mãos. Esta noite isso tem que acabar. Para salvá-lo, você não pode ser a garota que é fácil de perder. Você tem que entrar lá e se tornar a única coisa que aquele homem não é capaz de deixar afundar. Não em sua mente. Sua mente está quase perdida. Em sua alma, Aloan. O lobo dele veio por todo o palácio por você quando a mente dele já te esquecera. Essa é a porta. É onde o vínculo ainda pode ser selado. Mas você tem que escolher ser impossível de deixar. Depois de uma vida inteira se ensinando o oposto, Aloan sentou-se. A sala girou e depois se estabilizou. Em algum lugar muito acima, ela podia sentir a lua como uma mão pressionando todo o Duscult. E podia sentir, fraco, se desfazendo e não mais a conhecendo, o último fio fino dele. Há mais uma coisa, ela disse. Verina, o conselho, brincando de regente enquanto falamos. Ursa disse sombriamente. Ao amanhecer, ela pretende ter a coroa em tudo, menos no nome, e você do outro lado da fronteira, acorrentada. Aloan se levantou. Ainda estava fraca, ainda cinzenta nas bordas, mas algo nela se tornara muito quieto e muito seguro. Então é melhor eu falar com eles primeiro, ela disse. Ela entrou na câmara do conselho com seus próprios pés, pálida como a lua e firme como a pedra. E a discussão morreu em todas as gargantas ao vê-la. Verina se levantou, adorável e furiosa, já buscando as palavras que a fariam ser expulsa. Aloan não lhe deu a chance. Você queria a coroa, Aloan disse na sala retumbante. Pegue-a, ela deixou isso assentar. Observou a confusão cruzar sem rostos. Eu te disse neste mesmo salão que não seria sua aluna. E eu quis dizer isso então, e quero dizer agora. Eu não quero o assento ao lado do trono. Não quero o título, nem o vestido, nem uma única coisa de bom sangue pela qual você passou o dia todo lutando comigo. Nomeie-se regente. Nomeie-se o que quiser. Nunca foi pela coroa que eu vim. Ela se virou de Verina para o conselho e sua voz baixa chegou até o último canto frio. Eu vim por ele, e vou descer naquela água esta noite sem coroa, sem título e sem permissão. Porque um homem está se afogando e eu sou a única que irá. E nenhum decreto deste conselho pode tornar isso falso. Vocês podem ter Duscult. Eu só quero o rei. E pela segunda vez,
Lady Verena de Ashfeld descobriu que não tinha arma contra uma garota que não queria nada que ela pudesse tirar. Você não pode exilar alguém de um trono que acabaram de recusar. Você não pode envergonhar uma enjeitada com seu nascimento humilde quando ela mesma o colocou na mesa e te desafiou a fazer algo com isso. O conselho olhou para a garota pálida e firme, que acabara de entregar a coroa à sua rival, e ficou com a única parte que importava. E algo na sala mudou, silenciosamente e para sempre. Verina abriu a boca. Pela primeira vez desde o grande salão, nenhuma palavra inteligente saiu dela. Ela olhou ao redor da longa mesa e o conselho não encontrou seus olhos. E ela entendeu como a Luan viera a entender muitas coisas ao longo daquele longo dia. Que o chão havia se movido sob ela, e não voltaria a se mover. Ela juntou suas saias cor de água profunda e deixou a câmara sem outra palavra. Se ela já estava tramando algum novo e paciente plano por trás daquele rosto adorável e imóvel, então isso era um problema para outra noite. Esta noite, o caminho para os aposentos do rei estava aberto, e nenhum lobo em Duskult se moveu para barrá-lo. Ela o encontrou em seus aposentos com a lua cheia na janela e seus olhos já meio perdidos para a água. Ele olhou para ela sem conhecê-la. Um estranho perdido, afogando-se em terra firme. "Quem é você?", disse o rei. "Eu sou aquela que você não pode deixar ir." Aluan respondeu e atravessou a sala até ele. "Sua mente não me conhece mais. Tudo bem, eu não vim pela sua mente." Ela segurou o rosto dele em suas mãos, como ursa segurara o dela. "Eu vou te fazer uma promessa, e preciso que você a ouça onde quer que a parte verdadeira de você ainda esteja de pé. Passei minha vida inteira sendo fácil de deixar. Cansei. Você não vai me perder naquela água porque eu vou me tornar a única coisa que você não pode largar. Esta noite, por inteiro, se você me aceitar." Algo se moveu por trás da escuridão perdida de seus olhos. Não sua mente, mais profundo que sua mente. Seu lobo subiu à superfície dele, olhou para ela e a conheceu. Como a conhecera na escada, e um som baixo saiu dele, que não era uma pergunta. "Sim", disse o rei, que não conseguia se lembrar do nome dela. "Sim, você, apenas você." Ela o beijou então, e ele a puxou para si e a segurou, como um homem que se afoga se agarra àquele que veio para salvá-lo, como se nunca mais fosse soltar. E naquele beijo, no fato simples e insuportável de ser segurada, e de se segurar, uma garota que passara a vida inteira se recusando a ser mantida, fez sua escolha, e a deu livremente. E o vínculo meio feito foi procurar sua outra ponta, e a encontrou, finalmente. Não se fechou como uma fechadura. Cresceu. Aloan sentiu-o criar raízes nela como a primeira coisa verde cria raízes em solo descongelado. Cego, certo e se estendendo. Sabugueiro e amieiro, seu lobo e o dele, entrelaçando-se e descendo, para algo muito abaixo do alcance de qualquer água. Calor fluiu por ele, e luz. E com a luz veio ele, todo ele. Sua mente emergindo do negrume na força do vínculo que acabaram de selar. Até que os olhos que encontraram os dela não estavam mais perdidos. "Aluan", o rei sussurrou, e desta vez o nome veio de um homem que sabia exatamente de quem era. E de quem ele era. "Aluan, você voltou." "Eu nunca fui embora", ela disse. "Você é apenas difícil de alcançar." Ele riu rouco e inteiro e pressionou a testa na dela. E por um momento perfeito, na luz plena da lua nascente, eles simplesmente se agarraram um ao outro e ao novo fio brilhante que os unia. E a água estava muito longe, mas não o deixara ir. Estava apenas esperando. E ambos sabiam que o vínculo não era o fim. Que um fio, por mais brilhante que fosse, não poderia por si só levantar um homem. Que ainda acreditava com todo o coração que merecia se afogar. Restava uma coisa, a luz azul presa no fundo da água escura, o jovem com os cabelos claros e a voz quebrada. O nome. "Leve-me para baixo", disse Aloan, a mão apertada na dele. "Até o fundo desta vez. Leve-me até Alder." O aperto do rei se intensificou. Por um longo momento ele não falou. Então, lentamente ele assentiu, fechou os olhos. E juntos, de mãos dadas, eles deixaram a água escura subir e puxá-los para baixo. A descida não foi nada como as noites anteriores. Em todas as outras noites, Aloan ficara na superfície da água escura e mergulhara nela, cuidando para nunca cair. Agora ela caiu de propósito.
De mãos dadas com o rei, ela deixou o frio se fechar sobre sua cabeça, e eles afundaram, passando pelas formas pálidas e à deriva de tudo que a água já levara dele. Para baixo e para baixo, em uma escuridão tão completa que a única luz que restava. Era o único brilho azul lutador preso no fundo do abismo. O frio aqui era diferente. Lá em cima, a água parecia faminta. Aqui embaixo, parecia a própria dor, espessa e antiga, pressionando de todos os lados. E a cada metro que afundavam, Aloan sentia a mão do rei ficar mais relutante na sua. Sentia-o tentando, sem palavras, voltar da coisa que passara um ano enterrando. Eu estou aqui, ela lhe disse, sua voz estranha e lenta na água profunda. Seja o que for, eu guardo aqueles que ninguém mais guardará. Eu falei sério. E então eles chegaram ao fundo. E Aloan viu finalmente o que o rei de Duscult estava afogando. Não era um monstro. Era um jovem de cabelos claros e ombros largos, como Ansel era largo. Com os mesmos olhos escuros e um rosto que ainda não tivera tempo de endurecer como o de seu irmão. Ele estava preso por correntes, e as correntes não vinham da água. Vinham de Anso, correndo das próprias mãos cerradas do rei através da escuridão. E toda vez que o jovem se esforçava para cima, em direção à luz distante, era o aperto de seu irmão que o arrastava de volta para baixo. Alder, Aloan sussurrou. Meu irmão, disse o rei, e na água profunda, sua voz finalmente quebrou. Não olhe para ele, por favor. Eu o mantive aqui embaixo para que ninguém nunca mais tivesse que olhar para ele. Muito menos eu. Mas Aloan era a guardiã de nomes, e passara a vida olhando exatamente para as coisas que todos os outros desejavam esquecer. E então ela olhou, e enquanto olhava, a água ao redor deles começou terrivelmente a se lembrar. Subiu da escuridão como uma febre sobe. Aloan viu a última batalha da guerra de fronteira como se estivesse dentro dela. Os clãs Fen descendo das terras altas. Um jovem comandante que ainda não era rei, segurando a linha da matilha na boca de um vale estreito. A única coisa entre o inimigo e as aldeias adormecidas às suas costas. E do outro lado, isolado e cercado, um pequeno grupo de lobos de Duscult que avançara demais. Entre eles, inconfundível mesmo àquela distância, estava Alder. Eu tive uma escolha, disse o rei, e a memória se moveu enquanto ele falava, lenta e impiedosa. Quebrar a linha para alcançá-lo e deixar o inimigo passar para as aldeias, ou manter a posição, salvar muitos e perdê-lo. Eu era o comandante. Havia apenas uma resposta certa e eu dei a ordem para manter a posição. Um som rasgou dele. Eu salvei 3 vilarejos e 400 lobos, e fiquei na lama e observei a posição do meu irmão ser subjugada. E não fui até ele. Eu escolhi deixá-lo. A memória atingiu seu pior momento, e a água o fez assistir, como o fizera assistir todas as noites por um ano. Alder, isolado, subjugado, caindo. E no instante antes que a escuridão o levasse, o jovem se virou para a linha distante onde seu irmão estava, e gritou uma palavra por todo o vale arruinado. Aloan a ouviu claramente. Ela pegara um pedaço rasgado dela uma vez antes, nas profundezas, e nunca conseguira identificar. Agora ela ouviu a palavra inteira. Alder não estava amaldiçoando seu irmão enquanto se afogava. Ele estava chamando por ele. Era o nome de Anel. Ele me chamou. O rei disse as palavras saindo dele como algo arrancado pela raiz. E eu não fui. E a última coisa que meu irmão soube neste mundo foi que eu o ouvi chamar e escolhi deixá-lo morrer. E aqui, finalmente, Aloan entendeu a verdadeira forma da maldição. Porque o fantasma de Alder ergueu sua cabeça clara e olhou para seu irmão com olhos cheios de tristeza. E ele falou, e sua voz era suave, paciente e terrível. Você me deixou, o jovem afogado disse. Você me ouviu chamar e me deixou. Seu próprio sangue. Que tipo de lobo deixa seu irmão para trás? Ele disse isso gentilmente, o que tornou pior. Você não merece dormir. Você não merece esquecer. Você deveria se afogar aqui comigo para sempre, e ainda não seria o suficiente. O rei curvou a cabeça e não argumentou. Ele acreditava em cada palavra. Aloan podia sentir isso fluindo dele através do vínculo. A certeza estabelecida de um homem que se declarara culpado há um ano, e vinha cumprindo sua própria sentença lenta desde então. Mas Aloan era a guardiã de nomes.
Ela mantinha o verdadeiro registro dos mortos. E ela sabia, como conhecia os livros em seu próprio arquivo, que algo aqui era uma mentira. Não foi isso que ele disse, ela sussurrou. O rei ergueu a cabeça. Essas não são as palavras dele. Sua voz ficou mais forte. Eu o ouvi responder no final. A palavra que ele gritou por aquele vale não foi uma acusação. Foi o seu nome. Ele não o chamou para te amaldiçoar. Ele o chamou como um menino chama pela pessoa em quem mais confia no mundo, para saber que ela está lá. Ela se virou para o fantasma triste, e agora ela o viu claramente pelo que era. Esta coisa usando o rosto de seu irmão tem lhe dito que você o deixou para morrer te odiando. Mas essas não são as palavras de Alder, são as suas. Todo este lugar de afogamento é apenas um espelho que a bruxa te deu, para que todas as noites você pudesse derramar sua própria culpa na boca de seu irmão, e bebê-la e chamá-la de justiça. O fantasma de Alder vacilou. O nome da bruxa era Andine, o rei disse lentamente. Ela perdera seus próprios filhos naquela posição isolada ao lado do meu. Ela olhou para mim segurando o corpo do meu irmão e disse que como eu escolhera quais dos mortos carregar e quais deixar, eu carregaria todos eles, todas as noites, até o dia em que me afogasse. Sua respiração veio irregular. Eu pensei que era uma maldição. Mas você está dizendo. Estou dizendo que você concordou com ela. A Luan disse, ela apenas abriu a porta. Você a atravessou todas as noites por sua própria escolha. Porque é mais fácil se afogar do que lamentar. E mais fácil se odiar do que olhá-lo na luz e admitir que o amava e o perdeu. E não foi um crime. Foi uma guerra. Não havia resposta que não lhe custasse algo que você nunca poderia ter de volta. Ela se ajoelhou nas profundezas ao lado do jovem acorrentado. Ela não tinha medo dele. Passara a vida ajoelhada ao lado dos mortos. Eu sei o que é ser deixada, ela disse suavemente, agora falando com o rei, com o fantasma e com alguma parte pequena e fria de si mesma, tudo de uma vez. Eu também fui deixada no gelo durante o inverno. E por 18 anos eu disse a mim mesma que devia ter merecido. Levei até este inverno para entender que ser deixado não é o mesmo que não ser amado. E que aqueles que nos deixam nem sempre nos deixam da maneira que contamos a nós mesmos. Ela olhou para a Anel. Seu irmão não foi para a escuridão te odiando. Você apenas disse a si mesmo que sim. Porque um irmão que morreu, ainda te amando, é muito mais difícil de carregar do que um que morreu te culpando. A culpa você pode afogar. O amor você tem que viver com ele. Por um longo momento nada se moveu em toda aquela água profunda. Então o rei soltou as correntes. Custou-lhe tudo. Aloan sentiu através do vínculo o rompimento de uma dor mantida cerrada por um ano, e ela se segurou enquanto se quebrava. Anel caiu de joelhos diante do fantasma de seu irmão, e finalmente, com uma voz sem nada além da verdade, ele disse a coisa que a maldição nunca o deixara dizer. Sinto muito, ele disse, não por manter a linha. Eu a manteria novamente. Eu teria que manter. Sua voz falhou. Sinto muito que mantê-la significou te perder. Sinto muito por ter passado um ano te afogando aqui embaixo. Porque não suportava me lembrar de você rindo na luz. Você chamou meu nome e eu não pude ir. E é a pior coisa que já fiz, e vou viver com isso. Vou me lembrar de você, Alder, de tudo de você, não apenas da lama. Ele estendeu a mão e desta vez sua mão não acorrentou seu irmão. Ela segurou o lado do rosto do jovem. Eu te amei, ainda amo. Vá agora. Você tem permissão para parar de se afogar. Eu também. E o fantasma de Alder sorriu. Um sorriso real. O menino por trás da tristeza. E a acusação se esvaiu de seu rosto emprestado e deixou apenas uma grande e gentil paz. Ele se ergueu, finalmente livre, através de toda aquela água escura, em direção à superfície brilhante e distante. E enquanto subia, ele se desfez suavemente na luz, como a última névoa se desfaz ao amanhecer. A dor pesada saiu da água. Ao redor deles, os pedaços afogados da vida do rei pararam de afundar, e começaram, um por um, a flutuar para cima também, de volta ao homem a quem pertenciam. A água escura não era mais escura, era apenas água, e estava os deixando ir. Aloan envolveu ambos os braços ao redor do rei, e juntos eles subiram. Eles acordaram em seus aposentos na luz cinzenta antes do amanhecer.
envolvidos um no outro, o fogo apagado e a manhã fria de primavera na janela. Então o rei respirou fundo, mais fundo do que Aloan já o ouvira respirar. E ela sentiu através do vínculo que a coisa no fundo dele se fora. Não a dor. A dor ficaria, mas o afogamento acabara. Ele chorava silenciosamente e sorria enquanto o fazia. E ele a puxou para perto e pressionou a boca em seu cabelo. Consigo pensar nele e não estou afundando, disse Ansel, maravilhado como um homem testando um membro curado. 1 ano e eu não conseguia fazer isso. Ele se afastou e seus olhos escuros estavam claros até o fundo. Você guardou o nome dele quando eu não consegui. Você foi até o fundo e não me deixou mentir. É a única coisa em que sempre fui boa, disse Aloan, chorando também e rindo. Como se faz quando o pior finalmente passou? Guardar os nomes daqueles que preferiríamos esquecer. Lá fora, sobre Duskult, a lua cheia se pôs. E pela primeira vez em 1 ano, o rei Alfa dormiu a noite inteira. A maldição não desfez tudo o que havia levado. Algumas das pequenas coisas afogadas nunca voltaram. E havia manhãs em que Ansel não conseguia se lembrar do nome de um cão de infância, ou das palavras da canção de sua mãe. Um homem que quase perdeu todas as memórias que possui, aprende a ser grato pelas que ficam, e pela garota que mantém um registro cuidadoso do resto. Os pesadelos também não desapareceram. Ainda havia noites em que Ansel acordava com o nome de seu irmão na garganta, e o velho frio se estendendo do sono, mas nunca mais o arrastava para baixo. Porque toda vez que vinha, Aloan estava lá ao seu lado para pegar sua mão, até que a água o deixasse em paz. Lentamente, ao longo de muitos meses, ele aprendeu a falar de Alder sem se afogar, e a se lembrar dele na luz. Lady Verena deixou Duskult antes do primeiro degelo, orgulhosa demais para ficar em uma corte que a vira perder. Ela foi para o sul com seus planos pacientes, e Haldon estabeleceu uma vigilância silenciosa na Estrada do Sul. E isso era um assunto para outra estação. Quanto à guardiã de nomes, a matilha não a deixou sem nome por muito mais tempo. Foi o rei quem a pediu, e ele a pediu adequadamente desta vez. Sem conselho observando e sem coroa atirada como um insulto. Ele a pediu junto ao fogo em uma noite comum, se ela ficaria ao seu lado pelo resto do tempo. Não porque a matilha precisava de uma âncora, mas porque ele não conseguia imaginar uma manhã em que preferiria acordar sem ela. E Aloan, que recusara o título 2 vezes quando era uma arma, tomou uma última decisão que o rei Alfa não esperava. Ela disse sim. Mas ela não seria a aluna de vestidos e grandes casas que Verina queria. Ela seria a primeira guardiã de nomes Luna da Matilha. Guardiã da memória de Duskult, dos nomes vivos e dos mortos. Para que nenhum lobo sob aquele teto negro fosse novamente deixado para se afogar sozinho e esquecido. Quando anunciaram no grande salão, o mesmo salão onde uma dama sorridente uma vez a jogara aos lobos. Todo o Duskult falou seu nome em voz alta. 100 vozes cantaram o nome de uma enjeitada. A maioria delas nunca se dera ao trabalho de aprender. Aloan, Aloan, Aloan. Ela ficou na luz onde todos podiam vê-la. A garota que passara a vida inteira garantindo que ninguém a visse. E ela não se encolheu de uma única voz. Em algum lugar no fundo de um lago tranquilo, que era apenas um lago agora, um jovem de cabelos claros dormia em paz. E em um quarto aquecido acima do grande salão, um rei, que uma vez fora o lobo mais perigoso do norte, dormia em paz também. Todas as noites nos braços da única pessoa que se recusara a deixá-lo ser esquecido.